nosso caminho a salvação. Esta Santa Eucaristia será aplicada por alma de Luís Candeias e família, Claudomiro Borges Fagundes, Manuel do Álamo, no terceiro aniversário do seu falecimento, seus familiares defuntos e pela saúde da sua esposa, Odete Cristina, pelas almas dos pais de Manuel Marcelino e Ana Cota, e também por alma de Maria das Mercês Pereira, Maria Ana Toledo, Manuel Martins Toledo e pelas intenções de Manuel Gonçalves Toledo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos, irmãos e amigos, aqui a esta celebração do 10º domingo do Tempo Comum, e a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, através do canal das 9, todos os imigrantes, todos os doentes, todos os peregrinos deste santuário. Uma saudação amiga e fraterna. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, fonte de todo o bem, ensinai-nos com a vossa inspiração a pensar o que é reto e ajudai-nos com a vossa providência a colocá-lo em prática. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Décimo domingo do Tempo Comum. Na primeira leitura,
na sua linguagem poética e profundamente simbólica, o livro do Gênesis, através da imagem da árvore, cujo fruto Deus pedira ao homem que não comesse, afirma que o ser humano foi criado livre. Hoje descreve-nos o infortúnio a que o mau uso dessa liberdade pode conduzir. Na segunda leitura, os gregos valorizavam muito as façanhas sobre-humanas dos seus heróis da mitologia. Por isso, perante os sofrimentos por que Paulo tinha passado, alguns membros da comunidade de Corinto punham em causa a sua dignidade apostólica. Paulo recorda-lhes que um apóstolo e um cristão não são heróis gregos, autossuficientes e arrogantes, mas seres humanos de carne e osso, em quem, precisamente por causa da sua debilidade, se pode manifestar a força transformadora de Jesus. No Evangelho, continuamos neste domingo a acompanhar o início da pregação de Jesus. A novidade daquilo que ele ensina e as ações poderosas que ele realiza não deixam ninguém indiferente. Acompanhemos as reações e as atitudes dos diferentes grupos, sabendo que nós próprios somos convidados a confrontarmos-nos com elas. A primeira leitura será proclamada pela Manuela Cota, a segunda pela Ana Alves e a oração dos fiéis pela Manuela Simões. Leitura do livro do Gênesis. Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim e, como estava nu, tive medo e escondi-me. Disse Deus: Quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore da qual te proibi de comer? Adão respondeu: A mulher que me deste por companheira deu-me o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: Que fizeste? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Disse então o Senhor Deus à serpente: Por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Hás de rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, e ela há de atingir-te na cabeça e tu a atingirás no calcanhar. Palavra do Senhor.
Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, diz a Escritura, acreditai, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, também nós acreditamos, e por isso falamos, sabendo que aquele ressuscitou o Senhor Jesus, também nos há de ressuscitar com Jesus, e nos levará para junto dele. Tudo isto é por vossa causa, para que uma graça mais abundante multiplique as ações de graças de um maior número de cristãos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Ainda que em nós o homem exterior se vai arruinando, o homem interior vai se renovando de dia para dia, porque a ligeira aflição de um momento prepara-nos, para além de toda e qualquer medida, um peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas visíveis, olhamos para as invisíveis. As coisas visíveis são passageiras, ao passo que as invisíveis são eternas. Bem sabemos que, se esta tenda, que é a nossa morada terrestre, foi desfeita, recebemos nos céus uma habitação eterna, que é a obra de Deus e não é feita pela mão dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus chegou a casa com os seus discípulos e de novo acorreu tanta gente, de modo que nem sequer podiam comer. Ao saberem disto, os parentes de Jesus puseram-se a caminho para o deter, pois diziam, está fora de si. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, está possesso de Belzebu. E ainda é pelo chefe dos demónios que Jesus expulsa os demónios. Mas Jesus chamou-os e começou a falar-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode aguentar-se. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não pode aguentar-se. Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode subsistir, está perdido. Ninguém pode entrar em casa de um homem forte e roubar-lhe os bens sem primeiro o amarrar. Só então poderá saquear a casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e blasfémias que tiverem proferido. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, será réu de pecado eterno. Referia-se aos que diziam, está possesso de um espírito impuro. Entretanto chegaram sua mãe e seus irmãos, que ficando fora mandaram-no chamar. A multidão estava sentada em volta dele, quando lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Mas Jesus respondeu-lhes, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam à sua volta, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã
e minha mãe. Palavra da salvação. Aleluia. Caríssimos irmãos e amigos, o Evangelho deste domingo mostra-nos dois tipos de incompreensão que Jesus teve de enfrentar. Teve de enfrentar a incompreensão dos escribas, os homens da religião, por incrível que pareça, e teve que enfrentar também a incompreensão dos próprios familiares. E comecemos aqui pela primeira incompreensão, a incompreensão dos escribas. Os escribas eram homens instruídos nas Sagradas Escrituras. Eram os homens encarregados de explicar as Sagradas Escrituras ao povo. E alguns desses escribas são enviados a Jerusalém, de Jerusalém à Galileia, onde a fama de Jesus começava a difundir-se. São enviados com o objetivo de o desacreditar aos olhos do povo. São enviados para desempenhar a função de linguarudos. Sabem o que é linguarudos? São enviados para desacreditar Jesus, para o privar da autoridade. Que coisa feia! E eles eram enviados para fazer isto. Estes escribas chegam com a acusação clara e terrível. Jesus tem Belzebu. Quem era Belzebu? Era o príncipe dos demónios. Era Satanás. Jesus tem Belzebu. É pelo príncipe dos demónios que Jesus expulsa os demónios. Ou seja, é o chefe dos demónios que o impele. O que equivale a dizer, mais ou menos, que Jesus era um endemoniado. Com efeito, Jesus curava muitos doentes e eles pretendem fazer crer que não o faz com o Espírito de Deus, mas que o faz com o Espírito do maligno, com a força do diabo. E Jesus reage com palavras fortes e claras. Jesus não tolera isto, pois aqueles escribas estão a cair no pecado mais grave: negar e blasfemar o amor de Deus que está presente e age em Jesus. E a blasfémia, o pecado contra o Espírito Santo, é o único pecado imperdoável, assim diz Jesus, porque parte de um fechamento do coração à misericórdia de Deus que age em Jesus. Mas este episódio contém uma admoestação que serve a todos nós. Com efeito, pode acontecer que uma grave inveja pela bondade e pelas boas obras de uma pessoa possa levar a acusá-la falsamente. Há nisto um grande veneno mortal. A maldade com que de maneira intencional se pretende destruir a boa fama dos outros. Deus nos livre desta terrível tentação, que é a tentação, volto a repetir, de destruir, denegrir a boa fama de cada um de nós, do nosso irmão. E se examinando a nossa consciência, nos apercebemos que esta erva daninha está a germinar dentro de nós, esta erva daninha de querer enxovalhar, denegrir a boa fama do outro, vamos imediatamente confessá-lo no sacramento da penitência, antes que se desenvolva e produza os seus efeitos malvados, que são incuráveis. Isto é tal e qual como num dia de vento irmos à torre da igreja
e sacudirmos um açafate de penas. Denegrir a fama, o outro é mais ou menos isto. Vamos apanhar as penas todas, nunca mais conseguimos. Denegrir o outro, maldizer o outro, espalhar mentiras sobre o outro, é um pecado gravíssimo. O Evangelho de hoje fala-nos também de outra incompreensão em relação a Jesus, a incompreensão dos seus familiares. Eles estavam preocupados porque a sua vida itinerante lhes parecia uma loucura. Jesus nem sequer tinha tempo para descansar, nem para comer. Com efeito, Jesus mostrava-se muito disponível com o povo, sobretudo com os doentes e os pecadores, a ponto de não ter tempo nem sequer para comer. Jesus era assim. Primeiro as pessoas, servir o povo, ajudar o povo, ensinar o povo, curar as pessoas. Jesus era para as pessoas. Não tinha tempo nem sequer para comer. Por conseguinte, os seus familiares decidem reconduzi-lo a Nazaré, a casa. Chegam ao lugar onde Jesus está a pregar e mandam chamá-lo. Disseram: estão ali fora a tua mãe e os teus irmãos que te procuram. E Jesus respondeu: quem são minha mãe e meus irmãos? E olhando para as pessoas que estavam em seu redor, a ouvi-lo, acrescentou: aí estão minha mãe e meus irmãos. Aquele que fizer a vontade de Deus, esse é que é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus formou uma nova família, já não baseada nos vínculos de sangue, mas na fé nele, no seu amor que nos acolhe e nos une no Espírito Santo. Todos nós fazemos parte desta família de Deus, que é unida não pelos vínculos de sangue, mas pelo Espírito Santo. Todos aqueles que acolhem a palavra de Jesus são filhos de Deus e irmãos entre si. Acolher a palavra de Jesus torna-nos irmãos entre nós, faz de nós a família de Jesus. Falar mal dos outros, destruir a fama dos outros, torna-nos a família do diabo. Aquela resposta de Jesus não é uma falta de respeito para com a sua mãe e os seus familiares. Aliás, para Maria é o maior reconhecimento, pois precisamente ela é a discípula perfeita que obedeceu em tudo à vontade de Deus. Que Nossa Senhora nos ajude a viver sempre em comunhão com Jesus, reconhecendo a obra do Espírito Santo que age em Jesus e que age na sua Igreja, a sua esposa, regenerando o mundo para a vida nova. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado num criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. E creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém.
Oremos, irmãos e irmãs, a Deus, Pai de misericórdia, que quer salvar todos os homens, e peçamos-lhe que saibamos resistir às promessas enganadoras da serpente de Satanás, suplicando com toda a confiança: ouvi-nos, Senhor. Para que os fiéis das nossas dioceses e comunidades acreditem em Jesus ressuscitado e falem dele com o desassombro de São Paulo, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens creiam em Deus que os criou, não se deixem enganar por Satanás, mas escutem a voz da consciência, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus multiplique os frutos da terra, dê aos mais pobres o pão de cada dia e a todos ensine a ser discípulos do seu Filho. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os pecadores se convertam do pecado, os doentes tenham saúde e alegria e os defuntos recebam nos céus a vida eterna. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros da nossa Assembleia procurem fazer a vontade de Deus Pai e Jesus os reconheça como irmãos. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, dai-nos a coragem de ser santos e de proclamar com alegria: só em vós está a misericórdia e a abundância da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai com bondade, Senhor, para os dons que apresentamos ao vosso altar, fazei que esta oblação vos seja agradável e aumente em nós a caridade. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Damos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente,
É verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro, e estáis presente em todo o universo, mas foi sobretudo no homem, criado à vossa imagem, que imprimiste o sinal da vossa glória. Vós os chamais a colaborar com o trabalho de cada dia no projeto da criação e lhe dais o vosso Espírito, para que em Cristo, homem novo, se torne construtor da justiça e da paz. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vindo, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, Luís Candeias e família,
pais de Manuel Marcelino e Ana Cota, por alma também de Claudomiro Borges Fagundes, por alma de Manuel do Aula, no terceiro aniversário do falecimento, e seus familiares defuntos, e pela saúde da esposa Odete Cristina. E por alma de Maria das Mercês Pereira, Mariana Toledo, Manuel Martins Toledo, e pelas intenções de Manuel Gonçalves Toledo. Configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença, tendo misericórdia do nosso Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, o Beato João Batista Machado, padroeiro da Diocese de Angra, mártir, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai, Todo-Poderoso, unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Denegrir o nosso irmão é, de certa forma, blasfemar contra o Espírito Santo. Vamos pedir ao Senhor que nos livre deste grande e grave pecado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz nos nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor seja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sabia do que tinha nas moradas, a sua palavra de salvação.
Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó meu bom Jesus, ouvi-me. Nas vossas chagas, escondei-me. Do inimigo maligno, livrai-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que eu vos louve por toda a eternidade. Amém. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a ação santificadora deste sacramento nos liberte das más inclinações e nos conduza a uma vida santa. Por Cristo, nosso Senhor. Irmãos, aqui a 30 metros temos uma mesa de voto, que é aqui no edifício da Junta de Freguesia. Portanto, hoje, se está aqui alguém de outras comunidades, de outros pontos do país, pode votar aqui. Porque hoje pode-se votar em qualquer sítio. Portanto, não há desculpas. É um direito, mas também é um dever. Todos somos corresponsáveis. No próximo sábado não haverá aqui missa vespertina. No próximo domingo a missa será na Mata da Serreta, onde faremos o encerramento da catequese, e depois haverá um almoço convívio com todos. Depois pedia que cada um trouxesse, não é, um doce ou um salgado, e depois haverá então a multiplicação dos pães, não é? E a partida, não é? Quando nós partilhamos, acontece sempre, sobra sempre. No próximo, portanto, domingo, às 11 horas, na Mata da Serreta, a missa de encerramento da catequese. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E deem paz e que o Senhor a todos acompanhe. Santo Domingo, uma semana feliz.